Mais uma vez, seja bem-vindo aos Ansas. É sempre um prazer, como sabe, estar na sua companhia e na companhia de quem convidamos. Desta vez, o nosso convidado vai-lhe falar e vai-nos falar de música. É um tema interessante que ultimamente não temos abordado muito, portanto está na hora de falarmos dele. E desta vez, curiosamente, é de um instrumento que poucas vezes é abordado nestas conversas amenas dos Ansas. Vamos falar sobre gaita de foles. Pela sua simplicidade, pela maneira como foi introduzida no nosso mundo musical popular, tornou-se um hábito ver a gaita de foles, mas muito pouco exploramos sobre ela e se calhar há curiosidades que nem lhe passam pela cabeça. Mas para isso vamos falar com o nosso convidado, a quem damos as boas-vindas e agradecemos a sua presença aqui e a disponibilidade também. É sempre um gosto, é sempre um gosto. Para nós também. Rafael Freitas, arquiteto de profissão, é verdade, mas amante da música. Sim, é músico amador no verdadeiro sentido da palavra, a palavra amadora, não é? De amar o trabalho e de fazer as coisas que, embora se fôssemos a fazer um gráfico da minha ocupação semanal, neste momento se calhar a música até está a ocupar mais do que a arquitetura, e ainda bem, porque me faz muito bem à cabeça, e depois os projetos também, na hora de fazer um projeto de arquitetura, estão mais fluídos e a coisa sai mais. Claro. Nós devíamos ser mais renascentistas neste aspecto e fazermos mais um bocadinho disto e daquilo, e sermos menos a minha carreira é isto, eu faço isto. Portanto, claro, a música é fundamental para mim. Sim, mesmo na formação das crianças. Sim. Felizmente a nossa escola está a levar isso em consideração. Posso começar por aí também, um projeto que eu trabalho com o agrupamento de escolas de Ponta Barca. Maravilha. E tenho um projeto de percussão só com crianças, só com 10 e 11 anos, chamam-se os Catrapana, e então como dou formação na área da gaita de foles e da percussão tradicional, vamos lá fazer um grupo, e aí está, é uma coisa muito gira, com 30 miúdos. Já agora, por falar em miúdos, eu vi e acho que devo dizer isto, eu estive a assistir a um espetáculo para que fui convidada, no fim das aulas, por um agrupamento aqui de perto, que é o de Caminha, salvo erro, acho que não estou enganada, e fui assistir a um concerto que a professora de música resolveu fazer para encerramento do ano. Fiquei deliciada por três razões. Primeiro, porque descobri que era uma antiga colega minha de liceu, já agora Manuela Moura, a quem mando um abraço se nos estiver a ouvir. Em segundo lugar, porque, e não menos importante, porque foi o Rodesindo que me convidou, que me mandou o programa. Ele é uma pessoa que está bem por dentro da música, um criador fantástico, e a quem agradeço o convite, porque senão eu não teria oportunidade de assistir. E em terceiro lugar, porque não importa a idade, desde que o trabalho seja bem feito, está lá a prova, e é do que eu posso falar, que foi do que vi, de uma organização fantástica, sem barulhos, sem atropelos, sem confusões, entradas e saídas em palco com saber, aquilo foi treinado com certeza, mas muito ordenado. Adorei aquele trabalho e realmente fui-lhe dar os parabéns no fim, porque fiquei deliciada. E realmente a idade não conta, e quanto mais cedo as pessoas forem habituadas a lidar com a música, eu acho que a música é um mundo fantástico, sem a qual não se pode viver, na minha opinião. É impossível. Nesta questão dos projetos didáticos, sobretudo, há uma série de competências que nós desenvolvemos e que vão muito para lá da música, como a questão da coordenação motora, o respeito do grupo. Sobretudo, o que eu gosto de realçar é, quando nós estamos a trabalhar num projeto coletivo, a música tem que ser um todo e tem que funcionar. Ou seja, não há ali um destaque, não há o artista solista e não há, no caso dos projetos de percussão, nota-se muito isso, e o ritmo é uma coisa muito solidária, sim. Muito, pessoal, nós temos respeito, falham todos, e então esta coisa deles de baixar, de nivelar, deixa de haver egos, porque há muito isto, não é? Nós desde pequeninos que temos, eu sou melhor do que aquele, porque eu toco melhor. Somos indecisos a isso, não é? Em certos casos, claro. Sim, e continuamos, e quer queiramos, quer não, é a nossa natureza, e por um lado ainda bem, porque torna-nos mais competitivos. Claro, isso é bom, mas quando a competição é o objetivo... É isso, é sempre muito, tudo com conta, peso e medida, é o que se tenta fazer. E nestes projetos eu vejo uma mais-valia. Aliás, foi o primeiro ano que eu trabalhei com isto, e do primeiro dia que eu estive na escola até à apresentação final, digamos assim, foi uma evolução
Para eles e para mim. Sim, sim. Também para mim foi uma Que aprendizagem. acaba por ficar admirado com os resultados. E a dada altura a meio eu pensei, bem, eu vou desistir disto, que eu não dou conta do recado, estes miúdos já é um a gritar para cada lado, é isto, é aquilo, só que a verdade é que as coisas vão entrando e o trabalho precisa-se de tempo, precisa de dedicar, precisamos de... Sem dúvida. Esta coisa, nós vivemos num mundo do mercado superficial, hoje faz-se isto, amanhã faz-se aquilo, ligam, para amanhã não consegues arranjar um concerto, calma. Pois, não é assim tão fácil, não é? E calma, e precisamos de mais calma na sociedade, mais tempo, mais dedicação, menos a colheita e mais a sementeira, e mais a rega, e mais essas coisas todas. Passar pelas fases todas que é necessário. Já agora deixe-me que lhe pergunte, acha que estamos a viver mais depressa do que aquilo que deveríamos? Sim e não, porque assim, se calhar... A pressa é sempre inimiga da perfeição e nós quanto mais rápido andamos, menos paramos para olhar à volta e para ver. E às tantas não estamos sequer a viver. A pressa não nos deixa viver. Também é um pois, disso, é nesse sentido, não é? Mas sim, mas estamos numa sociedade que o ritmo da sociedade, os timings da sociedade... A partir de certa altura isto levou uma volta enorme, piorou, quanto a mim, nesse sentido. Nasceu-me uma filha há 2 anos, em plena pandemia. Mudou a minha vida completamente e esta ideia de tempo e do tempo que eu tinha que realmente disponibilizar para ela, e uma das decisões que eu tomei foi vender uma empresa de projetos que tinha, que me ocupava o dito tempo todo familiar. Eu entrava às 9, às 8 e saía às 8, 9 da noite, quer dizer, e um pai que quer ter uma filha, que se preocupa com estas questões todas, e o tempo que eu lhe vou dedicar. Há uma coisa que se chama dinheiro, outra coisa que é qualidade de vida e tempo, e temos que conseguir tomar essas decisões. Eu vendi a empresa, parabéns, porque realmente... E esta música vem daí também, e esta ligação aos projetos didáticos vem de uma filha que mudou completamente a minha maneira de ver. Felizmente, olha, isso de pôr os pratos da balança equilibrados não é fácil. É uma sorte, é ter uma retaguarda familiar que permite isso, quer dizer, isto é tudo muito bonito, mas se eu precisasse do dinheiro como do pão para a boca e que precisasse, as coisas também são o que são, não é? Nós vivemos num país muito complicado e temos que ter os nossos rendimentos, mas felizmente a música, estou a pegar nela de uma forma que também me está a permitir complementar o orçamento familiar, e então existem estes projetos, esta possibilidade. Então, ainda bem, porque num país onde se diz que não se pode ser músico, não se vive da música, não é? Há que saber vender o peixe que se tem, eu até que nem sou um músico virtuoso, ou seja, não sou... Há pessoas que têm conservatório e que estudaram e que depois tecnicamente são muito evoluídas. Eu sou um músico popular de intuição, eu passei por tudo que era o processo tradicional, que eu chamo assim, que grupos folclóricos, coro da igreja, bandas filarmónicas, rusgas populares. Eu passei por essas coisas todas. A minha escola é isso, a minha escola é o terreiro, os grupos populares. Fui ficando um músico multi-instrumentista a tocar a concertina, a gaita de foles, os cavaquinhos, etc. e tal, porque tive contacto com eles nesses grupos, e porque, pronto, é como é, cada pessoa tem uma sensibilidade e uma aptidão para determinadas áreas, e eu calhou de ter a sensibilidade e a aptidão para apanhar as coisas do ouvido, e fui ficando. E a verdade é que agora sou formador musical sem ter formação musical, que é uma coisa às vezes um bocado delicada. Tem a escola de trás. Pois é, esta escola da vida, como se costuma dizer. Que aprendeu ouvindo, tocando, experimentando, e ter a consciência também das nossas limitações, e apresentar, quando nos apresentámos a um determinado projeto, olha, eu sou esta pessoa, com este background, o que eu posso ensinar é o que sei, não posso ensinar mais do que eu sei. É claro, nós só podemos ensinar realmente e transmitir aquilo que maioritariamente que aprendemos nos projetos, que é sem outra dúvida, coisa. Isso é muito importante, é que a pessoa que vai ensinar, entre aspas, aprenda também. Eu venho agora, também, acabando aqui um bocado a área do ensino, venho de fazer 2 semanas intensivas num lar de terceira idade também, convidaram-me também para formador. Queríamos uma formação na área da música tradicional, nós temos uns velhinhos, umas velhinhas, 80, 90 anos e tal, e para que eu vou ensinar a pessoas que aprenderam a vida toda, não é? Claro. E foi um desafio, mas vamos lá ver o que é que... E então o que eu fiz foi inverter os papéis, e cheguei lá e disse, pessoal, é assim, eu sou o Rafael, alguns de vocês se calhar já conhecem, a maioria não, eu venho aqui para aprender convosco. Ou seja, em vez de eu dizer que ia para lá para ensinar, porquê? Porque eu tenho uma filha pequena e o primeiro problema que eu tive é, para adormecer, eu não sabia cantar músicas tradicionais para adormecer. Portanto, a primeira coisa que eu quero aprender convosco é músicas de embalar para crianças, por favor, para ensinar à minha filha. Mas só quero músicas antigas, não quero músicas novas. E então eles lá puxaram pela cabeça, eu cantava à minha filha e tal. E depois estas coisas, eu tinha lá pessoas com Alzheimer, que havia dias em que eles estavam no dia claro
E me contavam tudo e mais alguma coisa, e eu aproveitava o telemóvel, deixa-me lá gravar isto, que eu já sei que amanhã que vai ser um dia não, e que já não me vai dar nada esta pessoa. E a verdade é que 2 semanas intensivas eu tenho um trabalho de recolha neste momento, estou a pensar em montar um concerto só de músicas que os velhinhos me ensinaram, que é brutal, é brutal. Então o objetivo foi começar na música de embalar. Depois falámos da música de brincar na infância, da música do namorico, da música do bailarico, da música do trabalho, até à música da morte, porque nós, na nossa sociedade popular, tradicional, nós temos música até para a morte e para a despedida. Havia as carpideiras, que eram as que choravam, os pagavam. Fantástico. Portanto, eu fiz uma viagem com eles. Há muito pouco tempo atrás, entenda-se, há uns anos atrás, ainda se usava nas freguesias de Ponta Barca e Arcos de Valdevez. Soares é assim a última que eu tenho mais presente, que há registros mesmo. Eu já não vi nada disso. Eu vi um comentário de uma senhora que lhe tinha morrido o marido, isto é fantástico, em que ela dizia, depois contratei as mulheres para acompanhar o funeral. Claro, sim. Que ela não lhe chamava carpideiras, mas não fiquei contente. Havia outras que choravam bem melhor. Não, mas é o quê? Eu achei um piadão. É um ofício. Havia outras que tinham estado aí noutro funeral, choravam bem melhor. Isto é uma história para aí com 40 anos, não é? Que eu tive ocasião de ouvir e achei uma delícia, porque acredito. A falar disto tão carinhosamente. A morte é um tema brutal de explorar na Então tradição. Nós temos coisas, por exemplo, li isto, não sei se será verdade, mas que somos o único país que tem alminhas. Aquelas alminhas de beira da estrada. Sim. Eu creio que na Galiza também haverá alguma coisa, mas não terá o mesmo propósito. Não, nem tanta intensidade, não é? Não a alminha, se reparar, há um cruzamento normalmente de estradas, nós temos ali colocada uma alminha que representa normalmente as almas do purgatório. Sim. E que são dedicatórias que famílias fizeram, isto vem de séculos, que famílias fizeram a familiares que morreram e estavam ali no limbo, que nem eram santos, claro. nem estavam com a porta aberta para o céu, mas também não eram maus o suficiente para ir para o inferno, e então as pessoas dedicavam-lhes aquele monumento e aquela homenagem, que é para ver se eles tinham uma porta mais facilmente aberta. Para amenizar as coisas. Era para amenizar a coisa. Com a divina. Porque nós somos sempre uma sociedade meia pecaminosa, meia tal. E então, mas também somos negociantes, portanto. Exato. Resolve-se a coisa por aí. Mas é curioso. Resolvemos a coisa. Há dias, por acaso, tive ocasião de falar de São João de Arga, dos pagadores de promessas. Das bolinhas ao santo e ao diabo, essas coisas. Deparei-me comigo a dizer uma coisa engraçada que senti na altura. A fé tem sedução. E se não nos seduzir, exatamente. Também é como acontece como nas outras coisas, não é? E o pagão tem este lado de... puxa-nos para lá. Exatamente, nós negociamos tudo, até com a fé, não é? Com o que queremos, porque se o santo não fizer o favor, não leva nada, não é? Nós, há tempos lá em Brabães reativámos uma festa que não se fazia há 70 anos, proibida pelo padre. Porquê? Porque era na quinta-feira da Ascensão e havia uma crença, na altura havia a doença da gota, e que as mulheres que estivessem... As pessoas tinham filhos-mães contínuo, então era possível haver uma mãe e uma filha a amamentar na mesma altura. Não era assim uma coisa tão rara de acontecer. Não. Havia a crença que nessa festa, durante a homilia, as crianças se mamassem da mãe e da filha que houvesse na comunidade ali à volta, podia eventualmente ser um animal, se não houvesse mulheres, ou seja, uma vaca e uma filha e uma cria que estivessem a dar leite, também podia ser, mas ideal era uma pessoa. E então estavam as mulheres com as mamas à mostra, na altura da homilia, passados uns para os outros, filinha das mulheres a vir com os bebés. E o padre, claro, e depois não era só isso, também a festa acabou por outros motivos, que era uma capela dividida entre 2 freguesias rivais, digamos assim, e a festa era com as 2 freguesias, e havia sempre o jogo da vara, não é? Eu nunca ouvi falar o jogo da vara pela cabeça à vez. Não é o Varreira-feira? É praticamente a mesma coisa. As tradições da vara... vai-se perder, por um lado ainda bem, não é? O jogo do pau, mas o jogo do pau existe como modalidade, até creio que, se não é olímpica, pelo menos uma modalidade oficial marcial. Sim, isso é outra coisa, mas eu estou a falar do Varreira-feira. O Varreira-feira é usar o varapau como arma de defesa, não é? Sim. Defesa e de ataque, não é? Mas principalmente defesa.
Mas é que aquilo varre mesmo, porque da maneira como é utilizado, os movimentos rápidos por cima da cabeça, por trás das costas, aquilo é fantástico. É brutal. E depois tem uma posição de pés que se ensina, eu fiquei realmente... A arte marcial pega nisso tudo, ou seja, pega nos movimentos do barrimento de feira, das batalhas, destes combates entre rixas rivais, vinham uns de suagem para ali, mas o Barreira Feira hoje não se vê facilmente. Assim também ainda bem. Não, mas eu digo como espetáculo. Sim. Não, o resto não, por favor. Creio que há ali uns grupos folclóricos, folclóricos ali dos lados de Ponte Lima, da Serra da Oural, ali Bolhosas e aquelas regiões que ainda fazem o jogo do pau nas representações. Pois, eu estou a falar dessa zona onde eu conheço, realmente é na zona de Ponte Lima, numas aldeias periféricas, e aquilo é brutal, aquilo tem uma... Inclusive, um homem buçal fica elegante a fazer aquilo. Claro. É engraçado. É a nossa esgrima, é a esgrima do menino. Não tenho dúvida. É brutal, não é que se apanha uma pessoa ali num movimento daqueles... Não, e nós se imaginarmos o que era a sociedade há 100 anos atrás, não é preciso... Sim. Nós há 100 anos atrás éramos autênticos medievais aqui, quer dizer, não havia luz, não havia transportes, éramos medievais. Primeiro, animais que podiam andar soltos. Depois o próprio ser humano. Andava-se à noite para abrir a água daqui, da colar. A vara era fundamental. Quem não andasse com uma vara, por isso é natural que as coisas tenham evoluído assim. E as varas têm muito a ver com as histórias fantásticas, que eu acho muita piada. Eram utilizadas como acessório. Imagino que é uma zona que se diz mal assombrada. Aparecer uma figura de um varino, que é aquele capuz preto, uma capa com capuz. Sim, nunca ouvi o termo varino. E então, na altura chamava-se assim, eu vou utilizar a mesma nomenclatura, o criado da quinta tinha por obrigação afugentar as pessoas a partir de uma certa hora, para não ser por causa da fruta, dos animais, etc. Claro. Porque havia muitos roubos, havia muita fome também, não é? Então o que é que ele fazia? Ele colocava-se à beira de uma árvore e por trás enfiava o varapau. E quando aparecesse alguém no caminho sem luz, repare bem, só com a luz do luar, o efeito que isto provoca, ele enfiava a vara por trás das costas e o capuz começava a levantar e o homem agigantava-se para o dobro. Ora, claro, qualquer cristão que passasse por ali, nunca mais, não é? Claro, a partir de certa hora. Eu estou a falar da Miadela, por acaso. Isto é uma das histórias da Miadela, que pouca gente conhece, mas que eu tive ocasião de ouvir durante muitos anos, e que são interessantíssimas, as histórias fantásticas. Fantásticas no sentido de fantasmagóricas. Sim, apenas. Portanto, tem tanto valor como o Barreira Feira. Voltando à minha terra, entretanto já não está entre nós, mas que ficou mudo a vida toda, porque o meu avô assustou numa ida à água, uns fósforos e umas coisas tinha a ver com o cemitério, passava ali ao lado, e não sei bem exatamente como é que foi a história, mas a verdade é que o homem ficou mudo por causa de um susto do meu avô, por causa de ir à água. Pronto. Claro. Mas sabe que eu estou a falar de uma pessoa que também era muda. Esta do varapau. Era se assustou? Era um criado de uma quinta. E a história dele ter ficado mudo, não faz ideia. Não faço ideia. Às tantas foi um susto também que lhe pregaram. Não faço ideia. Sei é que ia matando o dono da quinta. Pois. Porque uma noite, o dono da quinta, para saber se ele realmente cumpria com o que ele lhe dizia, assaltou a quinta. E ele apertou-o por trás, na zona das costelas. Ele bem dizia, sou eu, mas não adiantava nada. Não sei como resolveu depois, mas há histórias engraçadas, fantásticas mesmo. Mas estamos-nos a desviar. Não. Nunca. Nunca. Pronto, de qualquer das formas, o mais curioso da nossa história musical é que se nós formos por essas terras fora daqui, eu falo do norte, que eu sou daqui, não posso estar a falar dos outros sítios, se calhar acontece o mesmo, nós encontramos gente que com 2 pedras faz música. Que soube tocar ferrinhos em tempos, que acompanhou, sei lá, com um bombo isto ou aquilo. Portanto, toda a gente tem uma ligação, quer se queira, quer não, sem querer até, ou por casualidade à música.
Ponte da Barca continua a ser um ninho de tocadores, por exemplo. No caso da concertina, é um fenómeno... É interessante. É um fenómeno, se calhar, do Val do Lima todo, mas ali ganha forma de outro estilo até. Eles eles tocadores, têm uma forma muito própria de executar. E há pequenos trechos que são tão diferentes do que a gente está habituado a ouvir hoje. Hoje vamos para os floreados. Quem mais fizer malabarismo com a concertina ali não. A simplicidade, ela própria... Ainda se mantém. Sobretudo aqueles tocadores mais conscientes. Porque depois há um bocadinho de tudo, não é? Como em todos os instrumentos, já há aqueles que percebem o contexto histórico, cultural, o repertório do instrumento e o tentam mais ou menos aproveitar nesse sentido, e depois há esses que são os tecnicistas que deixa-me lá mostrar. A concertina é um tema difícil de falar também para mim. Eu toco concertina também, gosto muito de tocar. O célebre acordeão diatónico. Sim, sim. A concertina evoluiu de uma forma nos últimos, sei lá, dos anos 2000 para a frente. Foi a partir daí que houve este boom exagerado. Eu comparo um bocado àquilo que aconteceu na nossa floresta com os eucaliptos, e não quero estar aqui a melindrar ninguém. Compreendo perfeitamente. Mas os outros foram postos de lado, acabou por absorver muito do que era a diversidade musical que nós tínhamos aqui, nomeadamente cordofones, que são muito difíceis de se fazer ouvir, não é? Numa roda popular. Eu toco também braguesas, cavaquinhos. O cavaquinho teve a sua época também, mas teve ali nos anos 90, os Júlio Pereiras que não foi a mesma coisa. Não. Ainda continua o cavaquinho, apesar de todos os cordofones. E vamos a Braga, às festas de Braga, o cavaquinho tem um lugar de importância no São João de Braga e continua a ter. Mas a verdade é que, falando mais da música do terreiro, ou seja, não subindo aí às camadas mais eruditas que tentam fazer programação, mas na música do terreiro e nas rodas dos viras que se organizam, por exemplo, aos domingos, nos Arcos, na Barca, em Pantelino, creio que em Viana não tanto, mas nestes concelhos mais periféricos, não são também. Quero dizer com isso, e compreendo eu, que tiramos pouco partido do que temos, concordo com aqui em Viana? Sim. Se calhar de outros moldes que tiramos. Viana é uma cidade particular em que eu já vivi, conheço, tem vantagens e tem desvantagens. Eu também não gosto tudo de na ver vida, não é? Lado mau. Não é o lado mau, não é o lado mau, não é isso. Sim, mas... É a quantidade de possibilidades que... simples, sem grandes artefactos e sem grandes malabarismos, nós podemos tirar partido desta cidade. E era ontem à noite ver o jardim público, em que havia pessoas a ver um espetáculo, outras sentadas no café a tomar um café e a conversar. No entanto, estavam a ouvir a música. E Viana tem estes fenómenos todos à noite, se tiver interesses para que chamem as pessoas. É uma cidade brutal para se viver. Pá. Foi dos melhores. Quer dizer, mas pode ter isto também. Adoro não o sítio onde moro agora. É, claro. Tem espaço. Imagina, tem que ter com espaço a sua para filha isso. crescidinha, vir dar uma volta ao jardim, ouvir música, ela ver umas coisas, até ter o primeiro contacto com determinadas coisas, não é? Sim. E depois a gente olha para Viana, isto sem qualquer crítica negativa. Atenção, que as críticas têm de ser sempre positivas quanto a mim. Olha para Viana e vê uma cidade apagada com tantas possibilidades. É isso que me custa, percebe? Sim, eu percebo. Isso é que me faz um bocado de confusão, porque está provado que se houver interesses, as pessoas vêm. Mas se calhar eu acho que todos nós minhotos temos um bocado o síndrome de a nossa terra está um bocado apagada e as outras é que são. Porque nós vivemos a nossa terra por dentro e olhamos para as outras e as outras parece... Há bocado estava a falar de Ponte da Barca, por exemplo, com esse fascínio, a concertina, isto e aquilo. E eu que sou barquense também tenho aquela costelinha do nós devíamos estar melhores, devíamos fazer mais isto, faz parte. Acho que é uma coisa também cultural e minhota que nós temos intrínseca na nossa gente. Em Ponta Barca, por exemplo, vamos deixar Ponte Lima para não ferir suscetibilidades. Porque Ponte Lima é sempre o exemplo. Por exemplo, Ponta Barca, já viu o que é uma pessoa ao domingo? Pega numa concertina, vem por ali abaixo, junta-se ali com quem quer. Claro. Às vezes nem se conhecem. Não. Embora que agora aquilo é uma rede, pois agora já começa a ser diferente. E tocam à vontade as pessoas juntas. Depois começam a perguntar se no domingo seguinte vai haver a mesma coisa. É engraçado, isto cria-se um programa natural e sem marcas e sem datas, mas que está marcado por natureza. Quer não, é às 3:30 da tarde naquele sítio. Está a ver. Coisas tão simples que ao fim e ao cabo são produtos da terra, chamamos-lhe assim. Sim. E é bom para os dois lados. Eu não percebo como é um fenómeno. Como é que isto aconteceu assim de repente? De repente, quer dizer, 10 anos se calhar ou mais, que já em certo, se calhar até começou mais nos arcos, tal, depois aquilo foi espalhando. A verdade é que neste
neste momento é um fenómeno minhoto sim. das várias vilas e é brutal. As pessoas arranjaram aquela plataforma de encontro. A viola, assim, muito... mas é muito difícil. Pronto, voltando à questão da diversidade. Lá chegará. É agora educar Eu dou formação de cavaquinho, por exemplo, um bocado com este espírito de ativismo cultural, ou seja, eu também podia dar formação de concertina, mas não sinto necessidade porque essa concertina já está aí enraizada, então vou dar... Tento quase que ser aquelas brigadas de reflorestação, no caso da floresta, que vão espalhando umas sementes de carvalhos e de castanheiros. Para combater os eucaliptos. Eu de vez em quando faço isso. A dada altura, e isto mudou um bocado também a minha forma de estar na música, eu tinha uma concertina, como é natural, uma criança minhota, quando os pais começam a perceber que têm uma determinada aptidão para a música, vamos dar uma concertina aqui ao miúdo, que o miúdo está... E o que aconteceu com os meus pais foi exatamente isso. Eles deram-me uma concertina daquelas caras, toca lá que tu tocas bem, e aprende. A verdade é que aquilo nunca me apaixonou muito e estava lá a concertina e eu quando era aquelas coisas que se tinha que fazer, de ir à rusga ou de ir aquilo, claro que ia, mas estava lá o instrumento. Pois. E a dada altura a minha mãe escandalizou-se um bocado que eu disse, mãe, vendi a concertina. E ela, mas fez esta concertina, a concertina que nós estudamos, custou tanto dinheiro. Pois. O que é que eu fiz? Eu não a vendi de facto. Eu fui a uma casa de concertinas que tinha mais instrumentos tradicionais. E eu, com o preço da concertina, eu trouxe para casa uma braguesa, um cavaquinho, um bombo, uma caixa, um ponteiro de gaita de foles, um bandolim, com o dinheiro só de uma concertina, sem eu meter dinheiro. Claro. Ou seja, eu levei o eucalipto e trouxe a floresta, voltando à metáfora. Exatamente. E custou um bocado à minha mãe perceber aquilo no início, mas a concertina é que é e tal, mas agora já começam a perceber, espera lá que o Rafael se calhar tinha aqui uma, sabe olhar para a frente. E não deixou a concertina de qualquer das maneiras. Não, porque entretanto tive que comprar uma logo a seguir, porque depois já era a minha, mas estou sem concertina e tal. Foi a OLX, a concertina mais velhinha que eu vi em madeira e não sei o que, foi a que eu comprei, adoro a concertina. Entretanto já tenho outra, entretanto tenho acordeões, tenho gaitas, pronto. Porque depois isto é um bocado o vício também e uma pessoa se quer fazer as coisas e quer ter alguma autonomia tem que ter os instrumentos. E também tem de experimentar para ver aquele com que se identifica mais, sim, não é? Sim. Também há essa parte. Nem sempre conseguimos decidir qual é que... É verdade, que às vezes há mesmo este amor enorme por um instrumento musical e quando vamos a experimentar não nos diz nada, não é? Também acontece. Mas eu aqui valorizo muito a questão da riqueza e da diversidade. Claro. E se calhar até podia ser um músico mais evoluído num ou noutro instrumento, mas só pelo facto de eu sentir que é preciso também pessoas que levem o barco todo e que o tentem, é o que eu estou a tentar fazer. Pois, faz muito bem, com certeza. Nós, nesta primeira parte dos Ansas, estivemos a ouvi-lo e a dar algumas opiniões, mas ainda não fomos à gaita, não é? Exatamente. Daqui a pouco vamos dedicar o nosso tempo ao instrumento que eu trouxe cá, que é a gaita de foles, e não só, mas pronto, preferencialmente esta, porque também anda um bocado esquecida. Sim, e sobretudo nós estamos a recuperar uma gaita específica minhota, que se fazia de fabrico artesanal minhoto. Isso é muito importante. Não quer dizer que seja uma gaita melhor ou pior que os outros sítios, mas é uma diversidade que nós temos, é uma riqueza cultural. Está na hora realmente, porque não se admite a gente ter de ir à Galiza pagar um preço altíssimo por uma boa gaita de foles. Muito boas, porque eles entretanto evoluíram tecnologicamente num nível que o artesanato não consegue chegar, porque aquilo virou industrial e há outro tipo de precisão. Mas nós temos outras ferramentas e falámos disso na segunda parte. Muito bem, vamos marcar encontro para daqui a uns minutos, entretanto vamos ouvir uma música que o Rafael trouxe e voltamos já à conversa. Exatamente. Até já então. FM. De regresso a esta conversa interessante que já passou por tantos lados e por tantos pontos, todos de interesse comum a todos. Vamos passar agora à dita gaita de foles. Então, o que é uma gaita de foles? Ora, explica. Então vou começar com uma provocação. Muito bem. Foles ou fole? Já olhou para uma gaita? É engraçado que se diz gaita de foles e não tem foles, tem fole. Um fole. Pois, apenas, natural. Um fole, pode haver dois foles. E também já agora desfazemos esta dúvida. Há uma técnica de gaita de foles que nós, em vez de enchermos por aquele soprete, chamamos nós o tubo de encher o fole, pode-se encher com aquela espécie de foles de ferreiro, ou aquelas coisas, não sei como é que é mesmo um fole. Um barquinho, o termo técnico que é um barquinho. Dá-se ao braço e aí sim, já temos dois foles. E podemos chamar a gaita de foles tecnicamente. Mas o nome oficial do instrumento é a gaita de fole.
Isso faz, desculpa interromper, faz-me lembrar uma coisa que nós dizemos também, que é o guarda-fatos, e não é guarda-fatos, é guarda-fato. Ah, é? É. Olha, outra que aprendi. Aplica-se. Tá bom, já. Dei uma, levo outra, está pago. Ok. Pronto, o que é que acontece aqui com a gaita de fole? Se calhar na Península Ibérica vamos falar. Nós não sabemos muito bem onde é que nasceu a gaita de fole. Portanto, isto é um fenómeno que neste momento está globalizado. Há certos países ou certas regiões que nós associamos muito à gaita de fole, não é? Quando ouvimos falar da Irlanda ou da Escócia, aqueles exércitos, aquela coisa toda, as gaitas marciais, sim. com aquelas coisas todas ali ao ombro. Que fazem parte do espetáculo, não fazem é parte de... Não, mas também têm uma função de harmonia. Sim, mas também fazem parte daquelas franjas. Sim, é o que é. Para tornar agradável. A gaita de fole, se calhar também na Galiza, acaba por ter uma importância bastante forte enquanto identidade, enquanto marca identitária, enquanto nação. Nação Galiza, não há pudor em dizer isso, não é? Não, desde que lhe chame Galiza e não Espanha, eles ficam todos contentes. Mas é uma nação, a Galiza, quer queiramos, quer não. E eles usam muito isso, também vem um bocado deste movimento nacionalista que eles tiveram ao longo do século XX e pegaram na gaita de fole tradicional, digamos assim, e evoluíram tecnicamente, repertório. Agora, neste momento eles estão num nível de conservatório musical, de afinação que pode tocar numa orquestra, coisas assim brutais, a nível tecnológico. Eles fazem isso com quase tudo, já reparou? Até com a dança tradicional. Aquilo nós estamos... Eu não gosto de dizer que nós estamos já nos luz atrás. Lá estamos nós, mas tínhamos muito a aprender com os galegos, atenção. Temos, mas às vezes... Nem tudo, mas às vezes muita, eu brinco muito quando às vezes dizem a tua terra está um bocado atrasada. O estar atrasado é bom porque vemos os erros dos outros e depois quando chegarmos ao mesmo... Certo, concordo plenamente. Okay? Também às vezes comparo muito, por exemplo... Sim. E só uma parte rápida para voltarmos à gaita. A zona do Gerês, Parque Nacional. Temos o lado da caniçada Gerês, que é o turístico, e está, como sabemos, e temos o nosso lado, Arcos Valdevez, Ponta Barca, que apesar de tudo tem uma pureza. Está como está e está muito bem, não é? E está como está, e está atrasado, e está muito bem atrasado. Não acho que esteja atrasado. Mas percebe o que eu quero dizer. Sim, em comparação. Não é um atrasado no ponto de vista evolucional. Sim, mas a caniçada é para turista, é só para turista. Explodiu, pronto. E depois começam a aparecer aqueles hotéis, aquelas aberrações, aquelas coisas todas, e não há tranquilidade na Albufeira, e pronto, claro, não interessa. Claro que sim. Mas percebe onde eu quero chegar. É o custo, não é? É o custo da evolução, se é que é a evolução. Sou muito cético em relação a este discurso político que é transversal a qualquer político, a qualquer município minhoto, da questão do turismo e da importância do turismo e do turismo como motor de desenvolvimento. É preocupante, sim. É preocupante, sim. Concordo consigo, porque realmente isto é sem René Roque, como diz o nosso povo, não é? E depois é sempre para a frente, de qualquer maneira está bem. E o superficial, e a cultura da superficialidade, e ninguém vai a fundo. Por isso é que eu gosto deste projeto que nós temos com os Gaiteiros de Brabães. O que nós estamos a fazer é ir ao fundo do baú mesmo, mas literalmente ao fundo do baú e ao fundo do Museu Nacional de Etnologia, para começarmos a história. Nós fomos aos arquivos do Museu Nacional de Etnologia, por diversas pistas que nos foram dando, mas a responsabilidade inicial, tem que ser dito, foi de um Instituto de Estudos da Cultura Celta que nasceu em 2006 em Ponta Barca, que foi uma coisa brutal que nós tivemos e que infelizmente acabou agora com este executivo, mas que ainda lá está o embrião, pode ser que renasça. Pode ser. E que fez uma série de investigações relacionadas com a cultura celta, seja isso o que for, e tenha isso o propósito que tiver, que a cultura celta também é outro pântano que eu não gosto muito de entrar por aí, mas sobretudo na música celta, enfim, é uma música que os celtas não temos registros de música, portanto às vezes dizem nem tocas gaita de fole, de nada, tocas gaita de fole, mas também sabe que é difícil ter. É um produto de indústria, pronto. Os romanos não é... mas também há quem diga que os celtas, por exemplo, não podiam escrever era matar a palavra, e uma série de coisas associadas à própria... Sim, mas o que havia de vestígios e de outras coisas foram adaptados à romanização. É o que é, pronto. Claro que nós podemos especular que tecnologias é que estariam ao dispor naquela época que poderiam ser tocadas. Claro que é fácil perceber que eles tocariam flautas, instrumentos de sopro, percussões, tudo bem. Mas não há registros, não temos uma evidência que possa dizer que a gaita de fole, por exemplo, que é um instrumento celta ou isto ou aquilo. Não interessa. Exatamente. Parece-nos.
Sim, pronto, é o que é. Mas voltando à questão do Instituto, foi o Instituto a dada altura que alerta a Junta de Freguesia de Bravães e a Associação Cultural que nós lá temos, que dinamiza muitas coisas. Atenção que vocês tinham, nós sabíamos que havia um grupo de gaiteiros com alguma relevância, porque o meu bisavô era a minha avó contava-me histórias, estava na memória coletiva da freguesia, embora já não existisse, nós sabíamos disso. Mas não tínhamos conhecimento que havia um senhor que as construía, porque uma coisa é termos um grupo de gaiteiros, como há em muitos sítios, outra coisa é haver mesmo uma tradição artesanal ligada ao instrumento na comunidade. E existia mesmo. Existia. E o Instituto de Cultura Celta percebe isso através de alguma bibliografia que havia do tema, de umas recolhas do Ernesto Veiga de Oliveira, por exemplo, que passou por lá. E alerta a Junta, e a Junta começa a fazer o trabalho de investigação. Vamos lá, então estou a perceber quem era este José António Emílio, exatamente, que era no fundo era o fabricante, era o artesão de Bravães. E começa-se a perceber que de facto essa personagem existiu, que de facto batia certo, depois os netos começam a sim, ele realmente tinha lá uma oficina e fazia essas coisas. O que é que acontece? Como acontece muitas vezes na cultura minhota, o fim de vida, quando é decadente e sobretudo quando é ligado ao álcool e essas coisas todas, as pessoas acabamos por apagar o momento áureo da pessoa e ficar na memória com a fase decadente. E a verdade é que esta pessoa teve um fim de vida mais decadente, que lhe apagou o mérito que ele teve. Felizmente, em boa hora, nos anos 60, ali por 61, 62, o Ernesto Veiga de Oliveira, num trabalho de campo que andava a fazer de recolha, de repertório, de instrumentos, que depois deu origem a um trabalho de instrumentos populares portugueses, creio que é assim. Salva. Não, como é que ela se chama? Salva. Não sei. Castelo Branco. Não sei, não me diz nada. Enganado. Não me diz nada esse nome. De qualquer forma... É um livro grosso que há sobre os instrumentos. Sim, o livro grosso é Instrumentos Tradicionais Portugueses, Ernesto Veiga de Oliveira, Fernando Galhano... eu estou a falar de um livro que surgiu de uma senhora. Ok. Outra coisa pensei que me estava a falar Estamos nos anos 60 e ele apanhou o grupo no auge do grupo e percebe que há ali um construtor e então faz o registro que o António Emílio construía e que tinha uma série de gaitas. Ele comprou-lhe inclusive uma gaita para recolha, não é? Toma lá, não sei quanto, já soube 300 escudos, 200 escudos, assim uma coisa. Na altura já era dinheiro. Era muito dinheiro, na altura fiz a conversão, não me lembro agora, por acaso podia ter essa informação, mas também não é relevante para o que estamos aqui a dizer. Sim. E leva consigo, para espólio, não é? E que acabou por chegar aos nossos dias numa cave do Museu Nacional de Etnologia e foi-se descobrir essa gaita, foi-se medir essa gaita, foi-se tirar a réplica, foi tocá-la, eu toquei-a mesmo, foi um arrepio, eu quando meto assim... Quando de repente eu faço uma viagem musical de 60 anos e toco numa gaita e vejo que ela tocava muito mais alta do que aquelas gaitas que nós já estávamos a tentar fazer. Porquê? Isto para perceberem. Então, mas tocaste e já fazias? Nós começámos a fazê-las antes de aí medir, porque quem fez o primeiro trabalho de medição não foram os gaiteiros de Bravães e foram estudiosos mesmo da gaita de Foles, um da Galiza chamado Pablo Carpinteiro e outro do Porto chamado Jorge Lira, dois construtores de relevo da gaita de Foles que se interessaram por esta história, que foram ao museu medir e que começaram eles próprios a fazer a gaita de Foles de Bravães como réplica e como um instrumento disponível no mercado para as pessoas comprarem. A dada altura já havia pessoas, por exemplo, na zona de Lisboa, que tinham gaitas de Bravães, que se calhar nem sabiam onde era Bravães, mas que tinham, porque havia num site de um construtor havia aquilo, e nós em Bravães ainda estávamos ali meio a ver o que é que fazíamos aquilo. Surge uma oportunidade de um orçamento participativo através de uma professora da EPRA Lima, que é a escola profissional, de criar uma escola de artes e ofícios e perguntam ao município, olá, vocês aí na Barca o que é que querem fazer de ofícios e tal? Em boa hora o município disse, olha, gaitas de Foles. Dito e feito, compra-se a maquinaria toda, contrata-se o indivíduo do Porto, o Jorge Lira, que é o tal que foi medir e que já fazia a gaita, venha lá ensinar a Bravães como é que se faz a gaita de Bravães. E nós, foi aí que abrimos para o mundo e que percebemos, a gaita realmente existe. Eu que estava ligado à música também andava um bocadinho distraído, não sabia dessas coisas, não sabia que existia essa pessoa, sabia dos gaiteiros por descendência familiar, mas não sabia do facto de se construir lá, e foi um dos primeiros formandos, aprendi a construir com mais 11 colegas, cada um no final de 4 ou 5 meses que tivemos de curso fez a sua própria gaita, havia que ir a aprender a tocar, depois contratámos também um professor do Porto para aprender. Eu já dava uns toquezinhos de gaita também, porque entretanto tinha andado num grupo de bombos, já estava mais ou menos familiarizado. Isto foi evoluindo a um ponto que, a dada altura, formalizamos o grupo, Gaiteiros de Bravães, fazemos parte da Associação Cultural, temos um espaço próprio, temos formação contínua ao longo do ano de percussão tradicional, caixa e bombos, de gaita de Foles, de tocar, e fazemos algumas iniciativas pontuais de continuar a ensinar a construir, embora que o construir é sempre um bocadinho mais difícil porque são cursos que exigem um bocadinho mais de
de pataquel, porque é preciso a madeira, o bucho, que é um bocado difícil de arranjar, e é preciso também pessoas que estejam interessadas em pagar, por exemplo, 200 euros para fazer uma formação de uma construção de uma gaita, mas que no final levam uma gaita, que se calhar até vale 1000, claro, portanto, compensa. Claro está. Mas... Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Então a gaita de foles é composta por um fole. Eu tenho aqui uma. Tem? Ótimo, então mostre lá. Mas esse Isto fole é um fole rádio, especial, não é? É um fole especial. Vamos lá ver uma coisa. Que se chama bucho. Não. Vamos por partes. A madeira é o bucho. A madeira. Madeira de bucho. A madeira de bucho, que é uma madeira amarela clarinha, para as pessoas que estão a ouvir na rádio que não vão ver a imagem. Mas espera, eu vi uma gaita de foles. Eu sei que me vai falar, vai falar da pele do fole. Sim. Já lhe vou falar então de onde é que isso eu pensei que estava a falar se seria o bucho do animal. Sim, veja lá, possivelmente. É o que é, na verdade. Falou poderá, bucho planta, poderá eventualmente em alguma cultura isso existir e fazer sentido. A verdade é que há gaitas com bexigas de animais, há gaitas com a própria pele, e aqui tradicionalmente em Portugal a gaita que se conhece mais antiga, que circula, e ainda há foles desses, é pele de cabra ou de cabrito, em que aproveitava-se, limpava-se o animal todo, ficava aquele fole, não é? Com as patas, com a cabeça, e era no sítio da cabeça ou das patas que se atavam estas peças. Ou seja, imagino que saía a cabeça do animal, então tirava-se, não é? Naturalmente, e fazia-se aqui a peça de soprar. Depois no outro sítio onde saía a pata da frente, com a própria pele, fazia-se aqui. Era um saco natural, não havia sacos de plástico, não havia mais nada. Claro. Havia que tirar partido do que existia, não é? E a própria ergonomia e a própria forma que nós hoje conhecemos da gaita de foles, que entretanto evoluiu um bocadinho para ser mais confortável, mas a gênese está na morfologia do animal, do carneiro ou do cabrito ou o que fosse. Porque tinha que ser ali as peças, porque era ali que estava o buraco do animal, ou seja, era aproveitar os buracos naturais do animal. Entretanto, tecnologicamente também as coisas foram evoluindo. Ali, na segunda metade do século XX, começa a aparecer a borracha, começa-se a usar muito a borracha, e começa a haver problemas nas gaitas com borracha, porque a pele é um material incrível, porque respira, porque é um material natural, claro. A borracha, nós sempre a soprar lá para dentro, as bactérias a acumular, não sei o quê, começam a aparecer problemas respiratórios, começa a gaita a cheirar mal, começam as palhetas a ficar manchadas, começa uma série de coisas. Ou seja, nós pensamos às vezes que estamos a evoluir, e estávamos a regredir. Agora, felizmente há um material que já não nos obriga a matar os carneirinhos, que é o Gore-Tex, que é um tecido que simula muito bem o efeito da pele em termos de transpiração e assim, e neste momento nós estamos a fazer com isso, que é um material semelhante às gabardinas, pronto, por exemplo, aquelas gabardinas meias transpiráveis que é o que está aqui. Exato. Ou seja, as gaitas neste momento de orgânico têm sobretudo as peças de madeira, e quanto muito neste caso o revestimento em linho, tentei usar também linho tradicional. Pronto, genericamente, isto também porque é um programa de rádio, embora nós estamos a ser gravados, para as pessoas que estão a ver em vídeo, conseguem ver aqui alguma coisa. Isto é uma das gaitas que foi feita lá na minha oficina, nem é a melhor gaita que até é uma gaita Frankenstein, porque tem peças de várias naturezas. Por exemplo, tenho aqui uma copa, que é esta parte final, que é em freixo, depois aqui já é oliveira. São experiências que se vai fazendo para tentar também tirar partido dos materiais, ver o que é que se consegue fazer. Que é que se mais fazer. Uma gaita de teste e de experiência. A verdade é que é a gaita com quem eu toco, porque acabou por ficar muito confortável. Eu neste momento gosto muito de tocar com ela. Depois a restante gaita está em bucho, que é a tal madeira que é muito difícil arranjar no ponto de árvore, ou seja, nós conhecemos sobre os buchos nos cemitérios, nos corredores e nos jardins clássicos. Mas uma coisa é um arbustinho, outra coisa é uma árvore que tem que ter um tronco assim de 10 cm de diâmetro para nós baixarmos. É difícil e cresce devagar. É. Muito devagar. E depois, o que é que acontece? Pronto, a gaita de foles, isto não é um programa que tenha espaço para eu estar a explicar como é que ela se toca, como é que ela se monta e como é que ela se faz, mas só muito genericamente... Mas pode dar aí uns acordes que a gente não se importa. Posso fazer barulho com ela, assim, como costuma dizer, faz para aí barulho. É o que eu sei fazer. Nós temos uma questão que está relacionada com a questão da afinação. Isto da afinação moderna que hoje se conhece, a afinação temperada das notas do piano, é uma coisa relativamente recente, do século XX. Antes disso, era uma música mais intuitiva, tinha-se ali umas noções de escalas e de mudanças, só que quem estuda, por exemplo, a polifonia das mulheres, do canto das mulheres, percebe que há ali intervalos diferentes daquilo que são os intervalos hoje em dia standardizados. O mesmo acontece com instrumentos, por exemplo, como a gaita de foles, que são instrumentos, os mais antigos, têm escalas que não são convencionais. Chamar-lhes desafinados é um bocado... Pois, isso era tudo construído com conhecimento natural. Sim, com muito das conhecimento coisas. E percebe-se que há intencionalidade naquela escala, ou seja, não é um acidente, é mesmo... são escalas antigas, são escalas antigas. São feitas assim porque tinha de ser.
são escalas que era outra lógica musical, claro, que nós hoje não obedecemos. O que é que nós achamos e porque é que nós estamos neste momento muito virados para continuar esta gaita de foles? Ela não é uma gaita de foles que seja extremamente diferente daquilo que são as gaitas de foles que acontecem no resto da Península Ibérica. Para terem uma ideia, em Portugal o fenómeno da gaita de foles está um bocado espalhado pelo território todo e elas são mais ou menos sempre da mesma tipologia. Tem 3 peças. Tem a peça de soprar, que é o soprete, tem a peça de tocar, que é o ponteiro, e tem a peça ao ombro, que é o bordão, ou o ronco, ou o que nós chamamos, que é uma nota de acompanhamento, uma nota pedal, sim, que está sempre a fazer enquanto continuamente, não é? Exatamente. Em Trás-os-Montes é conhecida a ligação da gaita de foles, aos pauliteiros, aquela coisa toda de Miranda do Douro, e então foi um território que, se calhar, até para o público em geral, para o público menos aprofundado, acha que é lá que está o core da gaita de foles em Portugal e onde ela se preservou mais. A verdade, proximidade com a Espanha também. Poderá ter a ver com a zona de Zamora. Ali. Sim, as gaitas, sim, ali têm uma rudeza e muito diferente da gaita galega. Claro. É uma gaita também, já a fugir mais para aquilo que é a nossa gaita artesanal, também é uma gaita mais rude e mais potente do ponto de vista sonoro. A potência também poderá ser uma tentativa de tocar nos agrupamentos de Zé Espreiras, que é uma coisa que também já vem do século XIX ou anterior, e como fazem muito barulho, não é? Aquelas trovoadas, nós também, para ter uma gaita que não se ouvisse lá no meio, não interessava. Então os construtores sem que as fizessem mais potentes, como era o caso deste Parabéns, que é uma das características que nos interessa aqui. Mas é curioso, voltando à questão do panorama nacional, há uma zona que só as pessoas que estão mesmo por dentro do assunto é que associam à gaita de foles, que é a zona de Coimbra. Sim. A zona de Coimbra, sobretudo falando de Coimbra rural, que é as aldeias à volta de Coimbra, mantém o fenómeno da gaita de foles de uma forma única no país, brutal. Cada aldeia tem o seu gaiteiro, o gaiteiro ainda tem a função original, enquanto que, por exemplo, em Trás-os-Montes, que é uma zona em que a gaita existe ainda muito, mas já é uma nova vertente e uma recuperação, e ela agora está nas escolas e está em grupos de pauliteiros novos e está em grupos folk, etc. e tal. É em Coimbra que ela ainda está na sua fase original de função, ou seja, toca-se na elevação do cálice na missa, em certas celebrações, a acompanhar as procissões, nos peditórios dos festeiros para fazer a festa, e nos bailes, faz-se baile de gaita de foles, e lá os agrupamentos, ao contrário do que acontece aqui no Minho, que nós temos o agrupamento onde se vê mais tradicionalmente a gaita de foles, é o Zé Pereira, ou seja, com 3 ou 4 caixas pelo menos, 3 ou 4 bombos, e depois a gaita, 1 ou 2 gaitas. Em Coimbra, invariavelmente, é gaita de foles, caixa e bombo, o trio. E chamam ao trio gaiteiro. O nome do trio é gaiteiro, ou seja, o gaiteiro não é o homem que toca a gaita, é o trio. São 3 pessoas. E é muito interessante. Curioso. E é uma gaita não também sabia. Do género desta, tipologicamente. Portanto, nós acreditamos que aqui poderá ter... As tradições vão sendo diferentes de lado para lado, mas se calhar dá-nos alguma pista àquele território daquilo que podia ser também aquilo que é a realidade minhota da gaita de foles. E a verdade é que eu falo com pessoas mais antigas dos grupos de Zé Espreiras, que até já nem estão no ativo, e dizem que nos anos 40, 50, que era comum também se fazer o trio, não é? Quando a festa não tinha dinheiro para pagar o Zé Pereira, era a peça, contratava-se a peça. Quanto dinheiro tem? Então dá para 3, pronto, vamos 3 tocar. Engraçado. É um bocado por aí. O que a gente aqui aprendeu hoje, é engraçado. Já passou o tempo, se calhar? Está passando, é isso, o problema é sempre o mesmo, o tempo é o nosso inimigo, entenda-se. Rafael, foi um gosto, espero que a sua arquitetura não fique só pelas construções, que continue nesta base também. Tem 2 funções neste momento, que é a construção das gaitas e o ensino. Nós chegamos a um ponto que temos mais gaitas que gaiteiros na minha freguesia, porque todos construíram a gaita e nem todos a aprenderam. Neste momento a nossa luta é que as pessoas aprendam o instrumento. Pois, isso é o que tem interesse. E dizer que à partida há sempre uma porta aberta para aprender a tocar. E a construir. Sim. E a construir. Tudo é possível. Sigam os gaiteiros de Brabães nas redes sociais, porque é a porta que nós temos aberta para as pessoas se inscreverem agora estamos em férias de verão, mas no próximo ano letivo. Já mais formação de gaita, mais formação de percussão tradicional e de construção. Bem. Sim, senhor. Obrigado. Estamos entendidos. Olha, eu é que agradeço em nome dos Ansas e espero realmente voltar a falar consigo, brevemente ou não, quando tiver um projeto daqueles que era mesmo a menina dos seus olhos. Ficamos combinados. Está bem, está combinado. Olha, foi um gosto mais uma vez. Muito obrigada por ter vindo. E quanto assim já sabe, daqui a 8 dias, cá estamos novamente a marcar presença e a fazer-lhe companhia, mas esperamos por si também. Fique bem. Até para a semana. FM